Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. O PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com a minha amiga Ana Clara Costa, que está no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, Ana, bem-vinda. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Democracy can be complicated, but we believe in democracy and the right of everyone to have their voices heard. E com a nossa convidada, que já é da casa, Marina Dias, repórter do jornal Washington Post no Brasil. Marina, que está no estúdio Confraria de Sons e Charutos em São Paulo. Oi, Marina, bem-vinda de novo à Aldeia Gaulesa. Oi, Fernando. Oi, Ana. Oi, gente. Talvez justiça, que tanto se falou aqui, fosse que o dia de hoje jamais tivesse ocorrido. Talvez justiça fosse Marielle Anderson presente. O nosso Celso Rocha de Barros, o Casca de Bala, aproveita as regalias que Getúlio Vargas concedeu aos trabalhadores brasileiros e está de férias, em destino desconhecido. Ele fica fora hoje e na próxima quinta, quando também teremos a companhia luxuosa da Marina. Então é isso. Sem mais delongas, vamos aos assuntos da semana. E começamos fazendo um balanço das eleições concluídas no último domingo. Com as disputas municipais resolvidas, a próxima parada agora será 2026. E a depender das cidades, a aquarela do Brasil está pintada com 50 tons de direita. Com destaque para o PSD, que elegeu 891 prefeitos, ultrapassando uma liderança que pertencia historicamente ao MDB, que conquistou 864 cidades. Depois da dupla vem pela ordem o PP, o União Brasil, o PL e o Republicanos. A primeira legenda de esquerda, uma esquerda bem moderada, que se caracteriza por estar sempre um pouco à direita do PT, é o PSB, de Geraldo Alckmin, o sétimo partido com mais prefeitos. O PT ficou em nono lugar, com 252 prefeituras. Além de Gilberto Kassab, um dos grandes, se não o maior vitorioso, saem fortalecidos o governador Tarcísio de Freitas, que bancou Ricardo Nunes, mesmo quando Pablo Marçal deu a impressão de que iria atropelar, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que elegeu seu candidato em Goiânia contra o pupilo de Bolsonaro, numa guerra declarada de lado a lado. Engana-se, porém, quem acha que o PL de Jair saiu derrotado ou enfraquecido. Além de ter feito mais do que o dobro de prefeituras que o PT no país, o PL está, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, onde o vice é o coronel Melo Araújo, ex-comandante da Rota, bolsonarista de carteirinha. O mesmo acontece em Curitiba, onde o vice de Eduardo Pimentel, do PSD, também é um bolsonarista filiado ao PL. É claro que a gente vai falar da crise instalada na esquerda, que foi escancarada por lideranças do PT ao longo da semana. A troca de farpas em público entre Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais de Lula, e Gleisi Hoffmann, presidente do PT, é um termômetro do clima que se instalou no partido, tão logo as urnas foram abertas. Sobrou também para Guilherme Boulos e a gente vai falar por quê. No segundo bloco, passamos de uma eleição a outra. A disputa pela presidência dos Estados Unidos chega à reta final completamente indefinida. Impossível saber hoje quem será o sucessor de Joe Biden, se Donald Trump ou Kamala Harris. A votação se encerra no dia 5 de novembro e a disputa se concentra agora nos chamados swing states, os estados pêndulo, onde nem republicanos nem democratas têm o domínio definido, o eleitor oscila entre um e outro. São 7 estados: Nevada, Arizona, Geórgia, Carolina do Norte, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, mas as atenções se voltam em especial para a Pensilvânia, que é entre eles o que tem o maior número de delegados, 19. Para vencer, o candidato tem que conquistar pelo menos 270 delegados no universo de 538. A Marina está acompanhando isso muito de perto e vai nos contar tudo. No terceiro bloco, vamos falar das condenações de Rony Lessa e Elcio Queiroz pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. 6 anos e 7 meses depois do crime, Lessa, que efetuou os disparos na noite de 14 de março de 2018, foi condenado a 78 anos e 9 meses de prisão. Elcio Queiroz, que dirigia o carro usado no assassinato, foi condenado a 59 anos e 8 meses de prisão. O julgamento, iniciado na manhã de quarta-feira, foi encerrado no final da tarde de quinta, em clima de muita comoção. Assim que ouviram o resultado,
Os pais de Marielle, a irmã dela, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e Luiara, filha de Marielle, se abraçaram longamente e choraram muito. A sentença proferida pela juíza Lúcia Glioche, do 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, determinou ainda que os 2 condenados paguem indenização por dano moral no valor de 706 mil a parentes das vítimas. Marinete, mãe de Marielle, Mônica Benício, a viúva, Luiara, a filha, Ágata Arnaus, viúva de Anderson, e Arthur, o filho de Anderson. Ronilés e Elson Queiroz também terão que pagar pensão ao filho de Anderson, que hoje tem 8 anos, até que ele complete 24 anos de idade. O júri popular que definiu o destino dos condenados foi composto por 7 homens. Ao ler a sentença, a juíza aproveitou o momento para dizer que a condenação, abre aspas, serve para os vários Rones e vários Elcios que existem por aí soltos. E emendou: a justiça por vezes é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. As atenções se voltam agora para o julgamento, ainda sem data marcada, dos acusados de serem os mandantes do crime, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, este último ainda deputado federal, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Todos estão presos, desde que a delação de Lessa e Queiroz apontou os irmãos como mandantes e o delegado como mentor do crime. O julgamento será realizado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso, vem com a gente. Muito bem, Ana Clara, vamos começar com você e podemos começar pelos vencedores, pelos 50 tons de direita. Você escolhe um tom ou fala deles. Vamos começar por aí, Ana, fazendo um balanço do que acontece daqui em diante, qual é o saldo político e, como eu disse, foi dada a largada para a sucessão do Lula, né? Quando a eleição se encerra, a próxima parada agora é 2026. Fernando, eu acho que existe toda essa discussão pós-eleição de qual gradação da direita se fortaleceu mais. E a gente até discutiu muito isso no nosso ao vivo no dia do segundo turno. A questão dos partidos do Centrão, por um lado. Por outro lado, o PL crescendo muito em prefeituras de cidades maiores e em vice-prefeituras também. Tudo isso, acho que a gente só vai ter a dimensão do que isso significa conforme essas pessoas forem assumindo e essa massa for ganhando uma forma. Mas o que eu acho que dá pra gente concluir a partir do que aconteceu é menos a contabilidade dos partidos e as suas gradações de direita, extrema-direita, centrão, e mais como ficou cristalizado que a questão do ataque à democracia se transformou num instrumento legítimo de fazer política. Por que eu tô falando isso? Vamos pegar uma cronologia. O Tarcísio vai no dia 7 de setembro numa manifestação na Paulista em que ele pede anistia para quem tentou abolir o Estado Democrático de Direito, que é crime. Ou seja, pediu anistia para pessoas criminosas. 7 de setembro que ele foi com o Bolsonaro, né? Aquele organizado pelo Malafaia e tal. Exato. Isso não o constrangeu. Ele continuou fazendo política, assumiu a campanha do Nunes, ajudou o Nunes a ganhar, colocou a máquina do governo do estado à disposição do Nunes e saiu agora, no final de outubro, aclamado como vencedor desse pleito, que, por um acaso, é um processo democrático. No dia seguinte ao segundo turno, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido que fez centenas de prefeituras nessa eleição, foi na Globo News para pedir anistia, não só a quem participou do 8 de janeiro, mas também para o Bolsonaro, que, no mínimo, comandou uma reunião filmada e disponível para quem quiser ver, sugerindo uma intervenção militar depois da eleição do Lula. E no final de 2022, quando o Lula ganha, o próprio Valdemar Costa Neto pediu no TSE a anulação de 59% dos votos das urnas do segundo turno. Só recuou quando o Alexandre de Moraes tirou o dinheiro dele. Pôs uma multa de milhões ali e ele daí voltou atrás, porque é a língua que ele entende. Exato. E ele não é constrangido ao fazer essas afirmações na TV, porque essas afirmações viraram hipóteses completamente institucionalizadas. Então ele vai na TV, fala o que ele deseja, como se ele estivesse defendendo a construção de casa popular na periferia, sabe? Como se o pleito dele fosse legítimo, como se as imagens que a gente viu na TV do 8 de janeiro fossem coisas completamente banais, como se a violência, e aí eu digo que a própria Marina sofreu na Esplanada naquele dia, e que ela contou aqui no foro, como se tudo isso fosse normal. Aqui, não a Marina Silva, a Marina Dias, exato. Como se isso fosse parte do jogo, ou seja, como se
a democracia brasileira hoje comportasse como ferramenta legítima, dentro do jogo, a abolição do Estado. É isso que o Valdemar faz quando ele tá na Globo News dando essa entrevista. A ponto de o Ricardo Nunes, que se reelegeu pelas urnas, não ter tido coragem de dizer publicamente que confia nas urnas. Porque vocês se lembram que no almoço de apoio ao Ricardo Nunes, do qual o Bolsonaro participou, dias antes da eleição, o Bolsonaro reiterou que as urnas não são confiáveis. E o Ricardo Nunes foi questionado nesse mesmo dia sobre isso. Ele fala, eu não acompanhei esses dados com relação à votação. Ou seja, não teve nem a coragem de dizer, não, as urnas são confiáveis. E aí você tem essa eleição para a presidência da Câmara, que vai acontecer em janeiro, e sabe qual que é a principal moeda de troca entre os partidos? É alguma coisa em benefício da população? É algum projeto estruturante? Não é, é a anistia. Tanto para os golpistas quanto para o Bolsonaro. Quando o Lira tira o projeto da lei de anistia dos golpistas da CCJ e diz que vai criar uma comissão especial para que isso tramite na Câmara, o que ele está fazendo é colocar a discussão na estaca zero para forçar tanto o PL quanto o PT a apoiarem o Hugo Mota, que é o candidato dele. E com a Coisa discussão… que ele obteve, né? Exato, porque assim, você tira o bode da sala, agora vocês podem apoiar a gente. Só que com a discussão na estaca zero, ele pode cobrar mais caro de um ou outro assim que ele conseguiu o apoio, que foi o que aconteceu. Então assim, agora que todo mundo apoiou, ele vai manobrar a tramitação desse PL nessa comissão ao seu benefício. É o que se espera dele. E você tem a dimensão de como o governo está refém dessa história quando o Lula pede para o PT não interferir nessa eleição da presidência da Câmara, porque a conclusão da regulamentação da reforma tributária precisa sair esse ano ainda. Então, não vamos criar arestas com o Lira, porque a gente precisa dele ainda esse ano para essa agenda. Então vamos engolir e também a gente não tem força para fazer o presidente da Câmara, entendeu? Então basicamente é isso. O que a gente está vendo hoje é que para o governo conseguir aprovar uma reforma que é de interesse de todos, inclusive da própria oposição, ele tem que aceitar que a anistia é um assunto legítimo da pauta. O que seria natural? Que um governo que quase foi apeado por um golpe, diga, vocês estão malucos, eu não vou apoiar um candidato que sente para discutir isso. E ele não pode fazer isso. E todos esses partidos do Centrão, o PSD do Kassab, o MDB, estão nesse mesmo grupo. Ou seja, o Kassab tá com o Tarcísio. O mesmo Tarcísio que pede a anistia para os golpistas. Do Tarcísio, né? E ele jamais criticou isso publicamente. Tá, ele é um centrão que não é extrema-direita, mas ele não vê nenhum problema, que é toda aquela discussão do Marcos Nobre, né? Ele não vê nenhum problema em sentar pra apoiar o Tarcísio, mesmo diante do que o Tarcísio diz ou defende. A tudo isso que você está falando, eu acrescentaria o episódio do domingo, quando o Tarcísio, com a votação aberta, durante o domingo, durante o horário de votação, mencionou uma suposta investigação da polícia, dizendo que o PCC havia indicado o voto no Guilherme Boulos. O Tarcísio delinquiu ali, né? Para usar o verbo adequado. Ele delinquiu, ele cometeu um crime de abuso de poder, governador do estado, falar uma coisa daquela durante o processo eleitoral. Isso é equivalente um pouco ao que o Bolsonaro fez com a Polícia Rodoviária Federal no dia da votação, mandando a Polícia Rodoviária sabotar algumas vias em que o PT deveria ganhar no Nordeste, né? Algumas estradas que levava gente que supostamente votava mais no Lula do que nele, Bolsonaro. E isso também não vai acontecer nada. O Tarcísio supostamente se arrependeu, etc., mas ficou baratíssimo, porque não há cobrança. A imprensa, no próprio domingo, endossou, a Folha, pelo menos, levou a manchete da sua página, né, na sua home. O que tudo isso que a gente está falando, foi muito boa a embocadura que você deu, porque mostra como a gente está num diapasão completamente alucinado, né? Olha essa situação da presidência da Câmara. Em que quadra da história a gente está? O Centrão e a extrema-direita estão debatendo, negociando sobre o PL da anistia para golpista. E o governo, que é supostamente um governo de esquerda, de centro-esquerda, está tentando aprovar uma reforma tributária. Então, assim, quando você vê essas análises hoje, né? Como quem se fortaleceu na eleição foram os partidos de direita, extrema-direita, o governo precisava migrar para o centro, né? Você não viu essa análise em todo lugar? No pós-eleição? Eu vi em todo lugar, assim. Todo mundo tá fazendo essa análise. Assim, que centro? Porque o governo tá defendendo uma pauta que não é uma pauta de esquerda. Quando a gente fala em reforma tributária. Ele não tá defendendo um PL do aborto no Congresso. Ele tá defendendo a votação da reforma tributária e a centro-direita e a direita estão negociando o PL da anistia. Então, assim, quando a gente fala, precisa ir para o centro, para que centro? Vocês querem o quê? Que o PT comece a debater apoio ao PL da anistia?
por acaso? Perfeito. E eu acho que você, Marina, pode falar do PT, justamente. Sim, e muito dessa avaliação que a Ana está falando de caminhar para o centro está sendo ecoado entre dirigentes do partido com quem eu conversei nesses últimos dias aí depois do fim do segundo turno. Porque o sucesso do PT, gente, ele sempre teve vinculado ao sucesso do Lula. Então, uma das principais avaliações desses dirigentes petistas é que o governo Lula não está respondendo aos anseios da base tradicional petista, que é mais pobre e quer melhorar de vida, e nem da classe média, que votou no Lula em 2022 contra o Bolsonaro e agora está mais empobrecida também e não está vendo perspectiva de mudança. Essa é a avaliação de alguns quadros dentro do PT, do porquê o PT e os partidos mais progressistas foram tão mal assim na eleição municipal. Esses petistas, eles acreditam que o governo Lula precisa ser relançado, retomar a iniciativa política, melhorar a comunicação e, principalmente, lançar propostas novas para atender tanto as demandas da base como também a essas demandas da classe média. Ao mesmo tempo, Marina, desculpa, na economia as coisas não estão ruins, né? Para não dizer que estão boas. Não estão ruins. A percepção na ponta das pessoas não é essa percepção macro. Isso acontece nos Estados Unidos também, Fernando, Ana. A economia nos Estados Unidos está bem, a inflação está menor, os preços já começaram a baixar lá há alguns meses e as pessoas reclamam da economia. Então, ainda essa sensação de bem-estar econômico, que a gente sabe que ano vai, ano vem, é o que move muito a eleição na ponta, isso ainda não foi sentido pela população que votou no Lula. E a frase que eu ouvi de um desses dirigentes petistas, que me marcou bastante, é: se o governo não brilhar, dançou. Simples assim, né? Então, isso vale também em termos de alianças para 2026, porque, claro, as alianças precisam dessa expectativa de sucesso para se fidelizarem, garantirem o colchão aí para quem for o candidato petista em 2026, que até agora é o Lula, claro. Mas, enfim, nos próximos dias o PT vai fazer um balanço mais aprofundado das eleições municipais, né? A ordem é parar de brigar em público, como Gleisi e Alexandre Padilha, e tentar voltar para dentro, fazer uma reflexão, juntar aí os cacos e entender o que é para fazer. Mas parece claro para eles que a ala mais à esquerda do partido vai sair enfraquecida, porque a tendência, e aí volto ao que a Ana estava falando, é o PT e o governo, até pela preocupação do Lula com 2026, caminhar para esse centro. Mas que centro, né? Então é esse mesmo o xadrez complicado. O PT entendeu que o movimento da sociedade brasileira foi para a direita e centro-direita. A esquerda, ela só vai comandar de 11% a 12% das cidades brasileiras, enquanto a centro-direita do PSD, do Kassab, do MDB ficou com 50% a 52% e a direita, direitona, direitosa, com 36%. Então é uma direita dividida. Os petistas acham que isso pode ser explorado pelo Lula, porque o Lula tem diálogo com muitas alas dessa turma, várias delas ocupam, inclusive, ministérios do governo, mas é também, ao mesmo tempo, uma direita, centro-direita que está discutindo a anistia no Congresso e que também avançou sobre o eleitorado da periferia, que sempre foi um reduto seguro do PT. E isso alarmou os petistas, né? Isso já vinha acontecendo na eleição de 2020, mas dessa vez, principalmente em São Paulo, o Marçal, no primeiro turno, levou franjas importantíssimas da capital e depois, no segundo turno, foi o Nunes que abocanhou, né? Um eleitor que é tradicional do PT. Então, o PT precisa entender, como recuperar esse eleitor que saiu da órbita dele num voto que alguns petistas chamam de voto de protesto. Eu não sei se esse é o melhor termo, mas eles estão usando disso, que seria nesses candidatos da extrema-direita, tipo o Marçal em São Paulo no primeiro turno, mas também esse voto na centro-direita dessas candidaturas que tinham a máquina da reeleição nas mãos, como o Nunes, turbinada com as emendas parlamentares que a gente sabe que fez muita diferença na reeleição, nas eleições desse ano. O volume das emendas foi de 80 bilhões de reais de 2021 a 2024, fez diferença demais. E como o PT não ficou com muitas prefeituras esse ano, até melhorou o desempenho desde 2020. Em 2020, o PT tinha feito 183 prefeituras. Esse ano fez 252, mas não tem comparação com o PSD do Kassab, que fez mais de 800. Então, isso é mais um problema para 2026. Então, o PT está num dilema, num divã e precisa
parar de brigar para fora e se organizar para dentro, né? E eu queria lembrar 2 entrevistas que me chamaram a atenção, ou 2 declarações. Uma entrevista do Gilmar Tato, criticando de maneira bastante dura, uma entrevista bem oportunista, a meu ver, porque ele fez corpo mole lá a família Tato domina parte da Zona Sul, né? É a liderança petista que domina parte da Zona Sul da cidade, periferia sul, criticando a escolha do Boulos, dizendo que o PT deveria ter apoiado o Ricardo Nunes, que me chamou muita atenção. O Ricardo poderia estar com o Lula e não com o Bolsonaro, como se fosse tão simples assim. A gente está vendo quem é o Ricardo Nunes. Depois da eleição, depois de tudo que o Ricardo Nunes mostrou ser, com a ficha corrida do Ricardo Nunes, uma liderança do PT em São Paulo defende que o PT errou e deveria ter apoiado o Ricardo Nunes. O Washington Quaquá, que é vice-presidente do PT, não sei se um dos vice-presidentes ou o vice-presidente, que foi reeleito para a prefeitura de Maricá, também se pronunciou dizendo que o PT deveria ter, porque ele havia sugerido o nome da Tabata, para o PT apoiar o nome da Tabata. Enfim, isso mostra um pouco o desconforto e como a coisa está ferida aberta. A gente está ferida aberta, cada um falando uma coisa. A gente vai ter um processo bastante longo aí de DR, não sei nem como falar. Agora, Fernando, o Quaquá, ele defende os irmãos Brazão. Então, defender a Tabata é a melhor coisa que ele faz nos últimos meses. Na vida, assim, a melhor coisa que ele fez na vida. Ele exato. Recentemente defendeu os irmãos Brazão. O PT tem essas figuras, né? Também. Só para completar isso que você estava falando, Fernando, o PT é um partido muito organizado hierarquicamente, tem diversas correntes internas, umas mais à esquerda, outras mais ao centro, enfim, dentro das camadas do PT, e elas debatem, discutem, brigam sempre para dentro. Eles eram muito disciplinados para fora, eles geralmente com a posição que era tirada dos congressos, das reuniões de executiva, eles tiram uma posição e essa é a posição pública. Quando a gente tem um ministro da cozinha do Planalto e a presidente do partido brigando publicamente, e a Gleisi, o que ela falou nas redes sociais foi: vai fazer o seu trabalho, que você não está fazendo direito de articulação política com todos esses partidos que estão aí. Então, quando chega a esse ponto, a gente vê isso, ferida aberta, necessidade de uma DR, mas uma necessidade de organização interna mesmo, né? Bom, vamos encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. Fazemos um rápido intervalo e na volta vamos falar das eleições americanas. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Marina Dias, vou começar com você, obviamente, que está acompanhando muito de pertinho essa eleição muito indefinida. Você, nas conversas que a gente teve para preparar o programa, falava da importância da Pensilvânia. Deixo você começar ou por aí, ou fazendo um quadro geral. Acho que talvez valha a pena fazer as duas coisas. Vai ser com emoção, como eu disse, né? Vai ser. Fernando, é isso. Às vésperas da eleição, a gente está numa disputa acirradíssima, com as pesquisas nacionais indicando um empate técnico entre a Kamala Harris e o Donald Trump. E os dois candidatos, nessa reta final, eles estão investindo tudo e mais um pouco nesses 7 estados que mais importam na eleição americana. Que é uma eleição, vamos lembrar, de colégio eleitoral, não é voto direto como no Brasil. Então, alguns estados, esses 7, valem mais do que os outros porque eles podem mudar de tendência de uma eleição para outra. Então, da última vez que eu vim aqui no foro, a gente falou bastante de Pensilvânia, Michigan e Wisconsin como um bloco, né? Os estados que costumavam votar em democratas, mas em 2016 viraram e foram de Trump, e em 2020 viraram e votaram no Biden. Eu não retiro o que eu disse, ali segue sendo o principal campo de batalha nesse ano. As pesquisas nos estados, 7 estados-chave, mostram também uma diferença muito pequena entre os dois, em vários deles empate técnico, mas hoje eu vou propor a gente colocar uma lupa e olhar para um desses estados, que é o estado considerado o mais importante, o epicentro da eleição hoje, e entender o que o Trump e a Kamala precisam fazer para ganhar essa joia da coroa, que é a Pensilvânia.
A Pensilvânia é o estado-chave que tem mais delegados no colégio eleitoral, entre os 7 estados-chave. São 19 dos 270 que cada candidato precisa para vencer a eleição à Casa Branca. E nos agregadores de pesquisa, que é o jeito mais simples de olhar as pesquisas nos Estados Unidos, porque aqui o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, então as pesquisas, às vezes, elas subprojetam. Nesses agregadores de pesquisa, a Kamala chegou a aparecer 2 pontos percentuais à frente do Trump na Pensilvânia. Mas agora, da semana passada para essa, a vantagem dela caiu e o Trump chegou a aparecer 0,304 na frente dela numericamente, que é um empate técnico, mesmo 2 pontos percentuais ainda dentro da margem de erro, mas para vocês entenderem como é volátil a situação na Pensilvânia. E a importância, além de ser o maior número de delegados entre os 7 estados, a gente sabe que muito provavelmente quem levar a Pensilvânia vai levar junto os outros 2 amiguinhos, Michigan e Wisconsin. Esses 3 estados votam juntos desde 1988, porque eles são muito parecidos demográfica e economicamente. O que a Kamala precisa fazer para ganhar na Pensilvânia? Ela precisa ampliar a vantagem democrata nos centros urbanos, que vem caindo. Os centros urbanos são mais democratas, mais progressistas, mas a vantagem dos democratas já foi 85% na época do Obama, ali. E agora está na casa dos 80%. Ela precisa voltar a performar acima dos 80% nos centros urbanos. E aí ela precisa ir também melhor nos subúrbios, que são as regiões em volta dessas grandes cidades, geralmente de classe média mais moderada. E aí a gente vai para esse voto mais moderado, mais do meio, o voto que importa nesse momento em que está quase 50-50. Já o Trump, ele precisa seguir com uma boa vantagem em cidades pequenas e médias, que são do interior da Pensilvânia, que tem um perfil mais rural e mais conservador, mas ele também tem que entrar nessa briga no subúrbio em disputa com a Kamala, principalmente entre os menos escolarizados. Foi aí que o Trump conseguiu essa melhora dos últimos dias na Pensilvânia. Ele conseguiu avançar nessas pessoas mais moderadas e menos escolarizadas aí desse subúrbio da Pensilvânia. Talvez seja interessante a gente contar dos últimos acontecimentos que envolvem a comunidade latina, especificamente população porto-riquenha. Num evento de campanha do Trump, um dos seus apoiadores, um suposto comediante, se referiu a Porto Rico como uma ilha de lixo no meio do oceano. Chamar isso de gafe é um eufemismo, né? Mas o Biden, a pretexto de supostamente responder a esse negócio, acabou cometendo uma batatada ainda maior, dizendo que lixo, na verdade, eram os apoiadores do Trump. Ele queria se referir, estou deduzindo aqui o óbvio, ele queria se referir a esse sujeito, ou a essa turma que fala isso, e a fala dele foi vista ou entendida ou divulgada pelos trumpistas como se o Biden estivesse ofendendo metade da população americana, né? Precisa esconder o Biden, entre outras coisas, a Kamala precisa esconder o Biden. Falei certo isso, Marina? Corretíssimo, foi isso que aconteceu. Nessa reta final, o Trump tá na velocidade 5 da dança do Creu, em termos de discurso de ódio, racismo, misoginia, xenofobia, deixando ainda mais claro e cristalino que ele tá numa cruzada contra os imigrantes e que ele quer usar as forças militares americanas para expulsar os imigrantes dos Estados Unidos, para reprimir protesto, mas também para perseguir inimigo político dele, ou seja, usar as forças militares também contra os próprios cidadãos americanos. Ele está deixando isso mais claro do que nunca. E no fim de semana, como você falou bem, Fernando, Trump fez esse comício no Madison Square Garden, em Nova York, e esse comediante fez um discurso de abertura. A campanha do Trump resolveu soltar uma nota falando que o discurso desse comediante não representa a opinião do Trump. O que a gente sabe que não é verdade. O Trump pensa isso sim dos latinos e dos imigrantes. Ele deixa isso sempre muito claro. Mas por que essa reação pouco usual da campanha do Trump? Por que essa preocupação de como isso pegou mal? Porque pegou muito mal. Porque os latinos são importantíssimos nessas eleições. Eles são 15% dos eleitores aptos a votar. Mas eles são importantíssimos também onde? Adivinha, adivinha? Na Pensilvânia. Mais da metade dos 580 mil latinos que estão aptos a votar na Pensilvânia é descendente de porto-riquenho. E numa eleição apertadíssima como
a gente está agora, que pode ser definida por pouquíssimos votos, tudo pode desequilibrar, inclusive isso. E do outro lado da ponte, só para finalizar, a campanha da Câmara agiu rápido para tentar aproveitar essas falas contra os latinos, para tentar atrair ao máximo o voto desse grupo. Os latinos votam, pelo menos geralmente, nas últimas eleições, 60% deles votam em democratas, mas 40% deles votam em republicanos. Então, ela tem caminho para avançar sobre esse eleitorado. Então, ela está tentando usar esse discurso raivoso do Trump para tentar conquistar um pouco mais do que o normal dos democratas durante as eleições. E ela também tenta conquistar os mais moderados com o discurso de que o Trump tem um ímpeto fascista. Ela começou a usar o termo fascista para falar do Trump nas últimas semanas, o que foi um movimento grande e importante na candidatura democrata. Alguns aliados do Trump vieram a público em entrevistas à revista The Atlantic e também a The New York Times para relatar vários momentos durante os anos do Trump na presidência em que ele diz que gostaria de ser um ditador, que ele gostaria de ter os generais que o Hitler tinha. Isso é aspa do Trump. Enfim, então tudo isso veio à tona, veio a público nos últimos dias e a campanha da Câmara está tentando usar isso de uma forma que até lembra, na forma, não na mensagem, a campanha do Lula 2022, que é essa vontade de fazer a tal frente ampla, né? Então, a Câmara usa democratas super progressistas, como a Alexandria Ocasio-Cortez, deputada, e o Bernie Sanders, senador, o Obama, mas também usa republicanos. A ex-deputada Liz Cheney, que foi do governo Bush, está apoiando a Câmara. Então, ela está tentando criar esse caldo de frente ampla, quase como uma permissão para que republicanos que não gostam do Trump se sintam à vontade de sair de casa para votar numa democrata, se tem outros republicanos também no palco dela. Vamos ver o que vai dar mais certo na semana que vem, se essa tentativa da frente ampla da Câmara ou a radicalização total do Trump. Perfeito. Ana Clara, você está acompanhando os movimentos do governo brasileiro, da diplomacia, que obviamente prefere a vitória da Câmara, mas está bastante cauteloso nesse momento a respeito disso. Exato. Eu conversei com alguns diplomatas sobre os principais impactos dessa eleição para o Brasil e como que eles estão lidando com isso. O impacto político é a parte mais óbvia dessa história, em razão da invasão do Capitólio, tudo que isso inspirou depois, né, no Brasil. Então, você chancelar um artífice da invasão do Capitólio na urna tem um grande significado para a gente, dado o contexto que falamos no bloco anterior. E a gente não pode esquecer que, se em parte as Forças Armadas não embarcaram institucionalmente, pelo menos no 8 de janeiro, foi porque nos Estados Unidos havia um governo democrata. Foi o Joe Biden que pediu para a diplomacia americana agir no Brasil depois da invasão do Capitólio, já antevendo que isso podia acontecer aqui. E essa história está contada em detalhes numa reportagem do Financial Times de 21 de junho do ano passado, para quem quiser ler. Agora, colocando um pouco de lado esse impacto catastrófico de uma vitória do Trump para a política brasileira, os outros impactos são tão importantes quanto. A agenda ambiental, bom, o mundo já não pode contar com a China para nada nesse aspecto. E o Trump, quando foi presidente, saiu também do Acordo de Paris, desmantelou a política ambiental do Obama, liberou geral. E o Biden, quando voltou, tentou mudar algumas coisas. Mas veja só, a Suprema Corte americana deu nesses últimos anos, mesmo anos de governo Biden, decisões permitindo que as empresas poluentes façam basicamente o que elas desejam ali, independentemente da vontade do governo. Um levantamento da Rhodium Group aponta que as medidas antiambientais do Trump, só no governo dele, resultaram na liberação de 1,8 bilhão de toneladas de CO2 até 2035, ou seja, um desastre planetário. A gente faz 1000 críticas aqui no foro à conduta do governo brasileiro quando o assunto é meio ambiente. A gente diz que não é uma agenda prioritária, porque não tem orçamento, porque a Casa Civil barra tudo, enfim. Mas a gente não pode negar que, ao menos no discurso, o Brasil é uma referência. A COP30 vai acontecer no ano que vem no Brasil. Então, você ter os dois países mais ricos e influentes do mundo com uma agenda antiambiental, isso fragiliza muito o debate no âmbito global, no momento em que nós seria uma mesmos... desgraça mesmo isso, né? Porque existe uma tensão dentro do governo Lula entre
a ala, digamos assim, que tem uma clareza a respeito da emergência climática, e uma ala que, para quem isso não é tão prioritário assim, mas existe uma política ambiental. A Marina Silva é uma referência. Fora o efeito da uma eventual vitória do Trump sobre o gás que isso vai dar para as reivindicações do Bolsonaro, sobre as quais você também falou no primeiro bloco. E pra gente tem uma consequência direta, porque a gente tá vivendo como país os extremos climáticos. Só esse ano veja o que aconteceu. Então não é só uma questão de política, de narrativa, de defesa de um assunto na ONU. Pra gente isso é importante de fato, né? A gente tá sentindo isso na pele. Agora, a questão da economia também é importante. O mercado financeiro tá precificando a vitória do Trump já tem algumas semanas. Desde que algumas pesquisas começaram a mostrar ele um pouco à frente da Câmara, mesmo que por uma margem milimétrica, né? Isso significa o quê? Que criptomoedas se valorizaram, ações de empresas petrolíferas e de qualquer indústria americana que se beneficie do aumento de imposto de importação nos Estados Unidos, porque é o que se espera do Trump, né? Que ele, caso ele ganhe, que ele suba o imposto de importação dentro de uma lógica de uma política protecionista. É a base do projeto dele, né? Essa ilusão do renascimento da indústria, da criação de barreiras tarifárias, sobretudo contra a China. E isso pra gente no Brasil é muito ruim. Primeiro, do ponto de vista do câmbio. Quando esse movimento começou nos Estados Unidos, essa precificação do mercado financeiro na vitória do Trump, o dólar começou a se fortalecer lá e logicamente, a subir aqui no Brasil. E ele tá hoje no seu maior valor desde o começo de 2021, que vocês devem se lembrar, era o auge da pandemia aqui, quando tinha, 4 mil pessoas morrendo por dia, o Bolsonaro surtando em vários aspectos. Então, uma incerteza sobre o Brasil bizarra, com o dólar atingindo cotações nunca antes atingidas. Então, a gente voltou para esse ponto, dentro de um contexto político muito diferente. E por que isso importa? Porque a gente tem muita importação e o dólar mais caro encarece o produto no Brasil e impacta a inflação. Toda uma cadeia de indicadores econômicos a partir disso. O que é curioso nessa conduta do mercado financeiro é que ele está comprado, pelo menos nas últimas semanas, na vitória do Trump, dentro de uma lógica de uma política protecionista. E justamente o mercado financeiro que defende o liberalismo, toda uma política liberal, o mercado financeiro agora está começando a assimilar e aceitar e a dizer que ok para uma política protecionista que, quando é aplicada por outros países, é super criticada, né? Então tem essa contradição acontecendo lá. Por tudo isso que eu tô falando, o governo brasileiro tá respirando com dificuldades nesses dias. A embaixada em Washington faz o que é praxe, ou seja, conversa com as duas campanhas, informa o Itamaraty. Até agora, o que eles têm de informação que chega ao Brasil não é muito diferente do que tá na imprensa. No caso da diplomacia brasileira, a preocupação é sobretudo política, não só política interna do Brasil, que sai depauperada, né, com a vitória do Trump, caso isso aconteça. Mas também o que o Brasil defende como política externa. Os organismos multilaterais, as alianças paralelas ao eixo Estados Unidos-China, a ONU, que o Brasil preza, defende, se importa, que é uma agenda completamente oposta a um governo Trump. E pegando um pouco o gancho do que o Celso falou na semana passada sobre os BRICS, sobre a China influenciando em benefício próprio o aumento do número de países dos BRICS, uma vitória do Trump que desdenha de todos esses organismos multilaterais acaba motivando um fortalecimento desproporcional da China nesses mesmos órgãos, o que não é bom para ninguém também. Algumas fontes da diplomacia com quem eu conversei me disseram que, independentemente do resultado eleitoral, o Biden, até segunda ordem, está confirmado na cúpula do G20 que acontece no Rio de Janeiro agora em novembro. Ele deve chegar no dia 16, deve passar primeiro em Manaus para visitar a Amazônia com o Lula. Tem toda aquela história da foto com a árvore que a gente já fala aqui há algum tempo. Depois ele vem pro Rio, pro G20. Então, assim, aconteça o que acontecer até agora, dia que a gente tá gravando o foro, o Biden tá confirmado aqui. Muito bem. Bom, a gente vai acompanhar isso bem de perto e esse vai ser o assunto do mundo nos próximos dias. Contaremos com você, Marina, na próxima quinta, sexta-feira, para os ouvintes. Também respirando por aparelhos. Já provavelmente com o resultado, né? A gente não sabe. Na última eleição, o resultado saiu… No sábado. No sábado. Então, a eleição sempre é na terça, né? Nos Estados Unidos. O último dia da eleição, porque lá eles começam a votar antes, mas a eleição é na terça. O resultado saiu no sábado. Então, não é garantia que a gente vai ter o resultado. Mas é bem provável que a gente já tenha… Sei lá, não dá pra falar nada. Não dá pra falar nada. A gente sabe que a Carolina do Norte, por exemplo, que é um swing state importante, o Trump tá um pouquinho à frente lá,
talvez vá ganhar em Carolina do Norte, é um dos primeiros estados a soltar resultado. Mas daí para frente, ninguém é de ninguém, gente. É nervosismo, tensão, vinho, pipoca. Então vocês já estão convocados para o próximo programa. A gente encerra o segundo bloco por aqui, vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar do julgamento dos assassinos de Marielle Franco e Anderson. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. E vamos abrir esse terceiro bloco de maneira diferente. A gente vai ouvir um depoimento da repórter da Piauí, da Amanda Gorziza, que acompanhou todo o julgamento ao lado da família da Marielle. Então a gente vai ouvir um áudio feito especialmente para essa edição do Foro e a partir daí a gente discute. Pode soltar, Mari, por favor. Oi, Fernando, Ana Clara, Marina e ouvintes do Foro. Então, eu acompanhei o júri popular dos réus confessos Rony Lessa e Elcio Queiroz no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Logo cedo, às 7 da manhã da quarta-feira, aconteceu um ato pedindo justiça por Marielle e Anderson, que reuniu centenas de pessoas em frente ao tribunal. Uma frase da Aniele na coletiva de imprensa que a família concedeu me chamou a atenção. Em relação à ida ao júri, ela disse que parecia que estavam indo de novo no velório. E esse foi o clima de todo o julgamento para a família da Marielle e do Anderson. A dor em ouvir a voz deles em gravações e ter que relembrar o dia do assassinato em detalhes. No espaço reservado à plateia, a família da Marielle ficou na primeira fileira, acompanhada em alguns momentos do Marcelo Freixo e da Mônica Benício. Durante os depoimentos, eles faziam um comentário sobre o que era dito pelas testemunhas. Já quando o Rony Lessa entrou por videochamada para dar o seu depoimento, pouco vi eles conversarem. Eles ficaram atentos em alguns momentos bem revoltados com as falas do réu. Logo antes do depoimento de Rony Lessa, uma outra cena também me chamou a atenção. A Luiara, filha da Marielle, estava com a cabeça baixa, sentada em uma cadeira, visivelmente abalada. A Aniele, que estava ao lado, fez um sinal para que ela levantasse a cabeça e encorajou a sobrinha. O público presente pontuou a frieza de Rony Lessa ao descrever detalhes do planejamento do crime. Esse foi o momento mais tenso do julgamento. Ele revelou no depoimento que o primeiro alvo dos mandantes era Marcelo Freixo. Depois, o alvo passou a ser a Marielle Franco. A assistência de acusação perguntou se Rony Lessa focou na cabeça da vereadora ao efetuar os disparos. E ele disse que sim. O réu se referiu ao homicídio como um trabalho. Isso revoltou os presentes na plateia, especialmente a família. No geral, muito sangue frio em grande parte desse depoimento que durou cerca de 2 horas. Em diversos momentos, familiares saíram da sala chorando e foram consolados no corredor. Rony Lessa pediu perdão às famílias da Marielle e do Anderson, mas o sentimento deles foi de visível incômodo com a situação. No dia anterior ao julgamento, eu conversei com a Aniele, com a Marinette, a mãe da Marielle, e com o seu Antônio, o pai dela. A Aniele disse que o que mais doeu durante esses quase 7 anos de luto foi a Marielle ter sido assassinada da maneira que foi por uma violência que ela tentava combater. É isso, pessoal. Esse foi o clima, as emoções, das pessoas presentes no julgamento do caso Marielle. Um abraço. Muito bem. Difícil até articular, né? Porque tudo é muito sensível, muito chocante, ao mesmo tempo revoltante, enfim. Ana Clara, deixa eu passar a bola para você. Você conversou antes da gente gravar o programa com o Marcelo Freixo. Conta um pouco pra gente. Bom, ele tá, como todo mundo da família, consternado, principalmente diante do fato de que os 2 assassinos, especificamente o Rony Lessa, disse com todas as letras que o alvo era ele. E isso pega uma pessoa de muitas formas, Fernando, Marina. Porque você fica pensando, poderia ter sido eu e não foi. Eu não sei, é difícil até formular os sentimentos que podem vir numa hora dessa. E sendo alvo depois uma pessoa, enfim, uma amiga dele. Não só uma assessora dele, mas também uma amiga dele, uma liderança do próprio PSOL, né? O que o Freixo me disse, na conversa que a gente teve, ele tentou olhar isso menos de uma ótica pessoal e mais por uma ótica da política de segurança pública do Rio de Janeiro. Ele considera esse julgamento histórico e que expõe toda a podridão que existe na polícia e na relação política-polícia no Rio de Janeiro. E o que ele diz é que você não consegue transformar isso mudando a polícia se a política não for mudada. E aí, sobre isso, tem uma questão. A gente
estava no Rio de Janeiro até pouco tempo atrás sem Secretaria de Segurança Pública, porque o Witzel acabou com a Secretaria de Segurança Pública quando ele assumiu e o Cláudio Castro manteve isso. E o Cláudio Castro foi reeleito sem Secretaria de Segurança Pública. Primeiro turno, aliás. É importante porque expõe, você tem um julgamento público, mas, ao mesmo tempo, essa é uma etapa desse julgamento. Esse é o julgamento dos assassinos. Você vai ter o julgamento dos mandantes. E aí sim, você conclui, você fecha esse ciclo, caso eles de fato sejam punidos, no caso dos mandantes, porque, ao contrário dos assassinos que confessaram o crime, inclusive para poder fazer o acordo de delação, as pessoas que eles acusam de serem os mandantes não confessam. E os dois mandantes até agora são os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão, diga-se de passagem, embora esteja preso, ainda é deputado federal, afastado. A cassação dele foi pedida no Congresso, foi aprovada no Conselho de Ética. Ele recorreu e o assunto ainda não foi votado em plenário, então ele segue como parlamentar. Bom lembrar que o fato de que esse sujeito que está preso, acusado de ser um mandante, um dos mandantes, não tenha sido cassado ainda, é mais um capítulo para caracterizar o que é o Congresso Nacional hoje, né? Exato. Há mais possibilidade de cassação do Glauber Braga do que do Chiquinho Brazão hoje. Há um processo de cassação contra o deputado Glauber Braga do PSOL do Rio também. Processo bem absurdo, bem arbitrário, capitaneado pelo Arthur Lira. Foi bem lembrado isso, porque o contraste entre essas duas situações explica um pouco a enrascada em que estamos metidos, né? Ana, eu sugiro que a gente ouça, você gravou a sua conversa com o Freixo e eu sugiro que a gente ouça então um trechinho da conversa, porque eu acho que ele, como você disse, ele resume muito bem o que está em jogo, né? Isso mesmo. Um dia muito importante na história do Rio de Janeiro. Quem está no banco dos réus é um dos maiores homicidas da história do Rio de Janeiro. A gente está falando de um psicopata completo que matou muita gente, que chama matar de trabalho, de empreitada, como ele se referiu aqui, às vezes que foi contratado para matar. Deixou claro que já fez isso muitas vezes, né? E é a primeira vez que uma pessoa dessa é presa. Esse julgamento diz muito sobre a história do Rio de Janeiro, mais do que sobre a história da Marielle. A história da Marielle não foi contada pelo seu homicídio, foi contada pelas coisas boas que ela fez. Então esse homicídio revela muito do Rio de Janeiro e pode ser uma página importante para se virar uma história. Eu investiguei o Rony Lessa lá atrás, na época da CPI das milícias, a gente tinha ele já como um matador da milícia, só que não era miliciano. E ele diz aqui, quando ele é aproximado à milícia, aqui no julgamento, ele diz, não, miliciano nunca fui, nem quando o governo estimulava a milícia, eu fui miliciano. Então, você imaginar que um psicopata como ele diz que teve governo aqui que estimulou a milícia, isso foi dito para ele ontem, se revela muito desse Rio de Janeiro, desse esgoto da segurança pública do Rio de Janeiro, onde crime, polícia e política se misturaram. Então, o que a gente tem hoje, nesse caso, não é só a revelação de um homicídio, é a revelação por onde a segurança pública do Rio caminhou. Enfim, é uma chance que o Rio tem, mais uma, de virar essa página, porque nós não vamos virar uma página do Rio de Janeiro se a gente não resolver o problema da segurança pública. O problema da segurança pública do Rio está na política, não está na polícia, está no uso político da polícia. Eu queria só concluir contando um pouco da história do Rony Lessa. Ele foi um policial militar que era um herói para a polícia. Ele foi condecorado com todas as condecorações de maior grau que existe na polícia. Ele era considerado o policial mais eficiente, admirado, que inspirava os outros. Bom, e o Rony Lessa, depois de se tornar herói, acaba indo para a reserva porque ele é alvo de uma emboscada na disputa com atiradores do jogo do bicho e perde uma perna. Eu acho que a gente não pode terminar sem dizer que esse caso, que teve essa repercussão que teve, não teve uma investigação condizente com a repercussão que teve. Esse julgamento não teria acontecido se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição. É simples assim. Sim. Houve uma determinação da Polícia Federal, veio de cima, o Ministério da Justiça. Enfim, a investigação não foi feita no Rio de Janeiro ao longo de todos esses anos. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha um celular no carro do Rony Lessa no dia em que eles cometeram o crime.
Durante a investigação, a polícia nem sequer rastreou o número desse celular, muito menos pedir a quebra desse celular. E era um celular que você poderia ver, por exemplo, com quem que o Rony Lessa falou naquele dia, o que foi dito, quem ligou, que poderia esclarecer muita coisa sobre quem eram os mandantes. E isso não foi feito e agora já se passaram mais de 5 anos do crime e não dá para fazer mais. Então hoje há muitas críticas, né, de que a condenação, a suspeita sobre os irmãos Brazão, ela tá muito no depoimento do Rony Lessa, na delação do Rony Lessa, sem provas, porque justamente as provas todas ao longo de todos esses anos foram totalmente apagadas. E o Rony Lessa só começa a ser rastreado e a ser descoberto, uma curiosidade aqui. Uma das razões, foram várias, mas uma das razões é que ele fez várias pesquisas no Google sobre um repórter do Rio de Janeiro, Rafael Soares, um repórter de polícia do Globo, grande repórter. E essas buscas que ele faz acabam acendendo o alerta da polícia, porque justamente o Rafael é um repórter que cobriu o crime da Marielle e é o autor de um livro chamado Milicianos, em que ele conta muito da história do Rony Lessa. Eu acho que vale ler. Sim. E, inclusive, é bom lembrar que o delegado Rivaldo Barbosa, que está preso, que é ex-chefe da Polícia Civil do Rio, está preso por ter sido acusado de ser comparsa dos irmãos Brazão. Ele nega. Era o chefe da polícia, né? Resume um pouco também isso tudo que você está falando. Sim. Né? Marina, vamos colocar você na conversa. A gente sabe que esse caso teve e tem uma repercussão mundial. Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto. Você que está acompanhando, não só acompanhando, você que trabalha na imprensa americana, falasse um pouco dessa perspectiva. Primeiro, eu só queria destacar aqui uma coisa, o júri 100% masculino. Gente, isso só reforça como o assassinato da Marielle foi sim um crime político, mas também um crime de ódio. A gente sabe bem que os homens nos matam por desprezo, acham que a gente não importa muito mesmo, ou importa menos que eles, e eles, homens, acham que não necessariamente vão ter que responder ou pagar por crimes contra a gente mulheres, né? Então, só queria fazer esse comentário sobre o júri 100% masculino nesse julgamento sobre os assassinos da Marielle e do Anderson. Isso posto, falar um pouquinho da repercussão internacional. Ao longo desse processo, Fernando e Ana, uma das coisas que mais chamou a atenção da comunidade internacional, e eu escrevi sobre isso quando escrevi sobre o crime contra a Marielle, foi justamente essa relação intrínseca entre a elite política do Rio de Janeiro, a milícia e a polícia no Rio de Janeiro, que controlam grande parte da cidade, enfim, um pouco do que o Freixo conversou com a Ana, né? Então a gente viu um ex-delegado poderoso, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, como bem lembrou o Fernando, um deputado, um ministro do Tribunal de Contas e milicianos, todos juntos para matar uma vereadora progressista ligada ao movimento popular, que de muitas formas tentava impedir o avanço dessa gente. E esse julgamento do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz, que são réus confessos, vamos sempre bater nessa teclinha, mostra um pouco dessa engrenagem de podridão. E eu conversei ao longo desse processo com alguns investigadores da Polícia Federal que também tinham uma expectativa de que o desfecho do caso Marielle, quase 7 anos depois que a Polícia Federal teve que fazer uma investigação da investigação, né? Mas que esse desfecho pode trazer à tona mais dessas conexões do crime com a política e a polícia no Rio de Janeiro. Eu confesso que eu sou um pouco mais cética sobre isso, porque o próprio Freixo, enfim, já fez a CPI das milícias há mais de 15 anos. Os irmãos Brazão apareciam no relatório dele e, no entanto, a gente está num momento em que as milícias estão mais fortes do que nunca e os irmãos Brazão estão aí em cena, acusados de serem os mandantes do crime. E só para completar, Fernando, você lembrou que o Rivaldo Barbosa é ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Lembrar que ele foi apadrinhado e indicado ao cargo pelo general Braga Neto, que foi interventor de Segurança Pública do Rio, ministro da Casa Civil e ministro da Defesa do Bolsonaro. E hoje está sendo investigado por planejar um golpe de Estado com Bolsonaro e sua turma. O golpista de carteirinha. Você falando desses personagens todos, tem um outro personagem que também foi executado convenientemente na Bahia, que é o Adriano da Nóbrega, que era amigo do Rony Lessa, também era um policial exemplar, como disse a Ana, como o Rony Lessa, ele era um policial exemplar que virou matador. A gente tem um sistema
sistema que tudo se junta. Com a chegada do Bolsonaro à presidência da República, a cobertura do edifício e a sarjeta ficaram mais ou menos comprimidos, como se a compressão entre o céu e o inferno se desse e a sarjeta e a cobertura ficaram no mesmo nível. Aconteceu isso no Brasil. E aí o último ponto que eu queria destacar do julgamento ontem, e tem a ver com tudo isso que a gente está falando, claro, é um momento do depoimento da Fernanda Chaves, que é foi assessora e era muito amiga da Marielle também, em que ela diz que quando ela sai do carro, depois de todo o tiroteio, o carro completamente alvejado por tiros, passa um carro de polícia. E não para atender essa ocorrência. Ela fala isso no depoimento dela, falou isso ontem no depoimento dela, diante do júri. E se a gente pensar nisso hoje, à luz do envolvimento do Rivaldo, que era o chefe da Polícia Civil, é difícil não pensar numa perversidade sem igual, para dizer o mínimo. Um carro de polícia que passa diante de uma ocorrência dessa e não para entender o que aconteceu. O depoimento dela é tudo é chocante pra gente que é normal, que a gente ainda se choca com essas coisas. Ela teve que sair do país, a vida da Fernanda Chaves, que era a única pessoa no carro que sobreviveu, virou de cabeça para baixo. Todas as vezes que a gente mencionou esse caso, pouco se falou ao longo desses anos todos dessa personagem, da Fernanda Chaves. E quando você ouve o depoimento dela, você vê como se viesse à tona camadas dessa tragédia que a gente não estava percebendo. Tem um episódio da Rádio Novelo, da Carol Pires, que tem uma entrevista com a Fernanda. E aí você conhece ali a história dela, você sente a dor dela e ela conta um pouquinho do que foi ter que sair do país e não participar de todo esse movimento social e político que virou no Brasil. E isso chamou muita atenção também lá fora, do quem matou e quem mandou matar Marielle, enfim. Ela conta bastante esse episódio, vale super a pena. Boa, fica a dica. Pessoal, eu volto agora, horas depois da minha primeira participação, para falar sobre o final do julgamento. Presenciei uma cena logo depois da leitura da sentença pela juíza Lúcia Gliotti, que ilustra uma parte do sentimento da família da Marielle. Na maior parte desses 2 dias do julgamento, enquanto a Aniele, a Marinette e a Luiara se emocionavam durante os depoimentos, o Antônio, pai da Marielle, permaneceu mais quieto. Quando souberam da condenação dos réus, no final da tarde dessa quinta-feira, os 4 se abraçaram aos prantos na plateia, que aplaudiu o resultado. Dessa vez, o Antônio não segurou as lágrimas e chorou muito. Naquele momento de tanta emoção, em meio ao abraço, ele relembrou de outras famílias que não tiveram justiça em casos semelhantes. E ele disse o seguinte a Luiara: pela sua mãe, nós conseguimos. As famílias da Marielle e do Anderson saíram de mãos dadas do tribunal. Então a gente encerra o terceiro bloco do programa por aqui. Fazemos um rápido intervalo, vamos respirar na volta. Kinder Ovo, já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Mari Faria, é com você, hora da maldade. Pode soltar aí o Kinder Ovo. Nossa, vamos ver se a Marina leva essa. Evidentemente que eu acho que também na vida pública e na política deve haver um processo de renovação política. No momento, o desejo é cumprir este mandato. Agora, se as circunstâncias da política, da vida pública requisitarem a minha permanência, eu quero dizer a você que eu continuarei participando da vida pública do Brasil. Eu não me sinto absolutamente cansado e, lembrando meu pai, eu não sou um velho, eu sou um idoso. Nossa, gente, quem que é o pai desse homem? Sim, difícil, porque assim, não deu. Mas é um velho, Caiado, não é um né? idoso. Ou é um idoso que não é um velho. Eu ia falar Marconi Perillo, mas não é o Marconi Perillo. Ah, puta. Quem fala é o senador Jader Barbalho. Nossa! Jornal. Não, eu não. O canal do jornal O Liberal no YouTube. Não pensaria no Jader. Essa você pegou, Tentamos gente. tucanos, né? Estamos ali. Jader Barbalho. Gente, eu sou tão ruim que outro dia eu tava ouvindo entrevistas que eu fiz pra poder catalogar, que eu catalogo entrevista em áudio. Eu que fiz a entrevista, eu não sabia quem era que eu tava entrevistando. Eu ficava assim, horas. Ouvindo que e será não. que é? Aí eu batia com a data, falava, putz. Jader Barbalho, que é pai do governador, certo? Do Helder Helder. Barbalho. E tem 80 anos e faz aniversário Jader no mesmo dia que o Lula, 27 de outubro.
Ah, é? Olha só. Você cheia de informações, você tinha que ter acertado essa. Tinha. Marina vai levar o prêmio por... Não, né, gente? Não, nem passou pela minha cabeça, mas isso. Perdemos. Muito bem, depois dessa derrota, vamos para o Correio Elegante, o momento de vocês. O melhor momento do programa, como eu digo. E eu vou começar, então, com o e-mail do Edilton Silva, que é professor de História. Diz ele: em setembro de 2022, fui agradavelmente surpreendido com o correio da Maria Luísa Ribeiro Teixeira, que relatava ter começado a ouvir o Foro por minha sugestão, seu professor à época. E por influência do Foro, ela passou a ficar mais encantada pelo jornalismo. Na ocasião, Fernando expressou preocupação pela inclinação de uma jovem estudante do ensino médio a cursar jornalismo, pois aquela jovem Teresiner concluiu magistralmente o ensino médio e em 2024, com muita garra, começou a cursar jornalismo na ECA da USP. Não teve jeito mesmo, ele fala e dá uma risadinha aqui. E no dia 23 de outubro, Maria Luísa completou 20 aninhos e acho que ficará muito feliz em ouvir um parabéns desse pessoal que tem uma imensa importância em sua formação. Aproveito também para mandar meu duplo parabéns a ela. Um abraço com carinho para vocês. Ô, Edilton, muito legal sua carta. Maria Luísa, parabéns por ter passado. Maria Luísa, parabéns. Eu retiro. Por aniversário. Você está fazendo o aniversário, entrou na ECA, então eu retiro o que eu disse. Que você se torne uma grande jornalista. Muito bem. Nossa muito colega obrigado. Agora. Nossa colega. Bem-vinda. É sangue, suor e lágrimas aqui, viu? Devo dizer. A Mari me passou o e-mail da Gabriele Lopes. Hoje queria elogiar a qualidade da fofoca política da Ana Clara. Não tem uma palavra que saia da boca dessa mulher que não me prenda e não me deixe querendo saber mais. Concordo com Gabriele. Os links que ela faz entre acontecimentos de bastidor me deixam igual aquele meme da teoria da conspiração de Pepe Silvia, da série It's Always Sunny in Philadelphia. Por favor, nunca pare. Se o Celso é a casca da bala, Ana Clara é a bala. Amei! Olha, eu vivo pela fofoca. O resto é intervalo. Só isso que eu queria dizer. Muito bom. Ó, o Lourenço Lopes nos mandou. No sábado retrasado, eu e minha noiva, Daniela, aproveitamos o sábado para malhar e entre um exercício e outro, vimos que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também tinha tirado o sábado para malhar em São Paulo, onde veio fazer reuniões sobre a reabertura do aeroporto de Porto Alegre. Fofocamos muito eu e ela, mas mal sabíamos nós o que o destino nos reservava. No domingo, em outra academia, vimos um outro rosto conhecido, mas muito mais bonito e muito mais forte, focado em sua bicicleta ergométrica. E pensamos, é o Fernando do Foro. Certamente o encontro com o Fernando nos deixou muito mais felizes do que com o Leite. Fiquei tentando uma brecha para pedir uma foto e tietar, mas o fôlego dele era tanto que fomos embora e o Fernando ainda estava lá na bicicleta. Envio o correio para mandar parabéns para ele pelo fôlego e mandar alguns beijos. Um para minha noiva, companheira de academia e vida, Daniela. Outros para os meus pais, meu irmão e meu cunhado, que ouvem vocês do México. E para as minhas cunhadas, que ouvem vocês de Bauru e de Washington. Obrigado por deixar a nossa semana melhor. E agora vamos tentar novas academias para ver se conseguimos malhar com o Celso e a Ana. Pô, Lourenço, que encontro, cara. Me pegaram. Eu tô Te agora. pegaram. Tô na fase da bicicleta. Elas ficaram com pena de mim, porque viram lá eu Seu sofrendo, fôlego tá sendo elogiado aqui publicamente, Fernando. Nossa Senhora. Sua disposição física. Lourenço e Daniela, um beijo pra vocês, abraço. Que Genial. vergonha eu ali com a língua de fora. Eu sofro nessa bicicleta. Mas agora, tá vendo, Mari? Tem testemunhas. 40 minutos de bicicleta 3 vezes por semana, pelo menos. Muito bem. Encerramos esse glorioso momento ergométrico. E acabou, né? Vamos encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube.
O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio. A edição é da Bárbara Rubira, da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues também são os intérpretes da nossa melodia tema. Coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro, e no Estúdio Confraria de Sons e Charutos, com o Guto Escobar, em São Paulo. E aqui na minha casa, em São Paulo também. Eu me despeço, então, das minhas amigas. Ana Clara Costa. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Tchau, Marina. Até mais. E tchau, Marina Dias. Até semana que vem. Tchau, Fernando. Tchau, Ana. Tchau, gente. Obrigada. Até semana que vem. É isso. Uma ótima semana a todos e até semana que vem.